Antes de eu falar sobre o evento especificamente, João, o mundo vive hoje uma turbulência em relação às negociações entre países, né, por conta das posições do governo americano. Um evento dessa natureza prepara o Estado do Rio de Janeiro e prepara o país para se tornar um pouco mais imune a essas inconstâncias que o mercado às vezes oferece para os países? Pergunta difícil, hein? Vamos lá. O Rio de Janeiro, ele é um estado que possui uma diversidade energética reconhecida. As energias são a mola matriz de toda e qualquer atividade econômica. E a gente precisa diminuir a temperatura do mundo, a gente precisa se descarbonizar. E esse pilar energético, ele é fundamental nessa dinâmica. Porque no Rio de Janeiro é o único estado que tem geração termonuclear. Nós somos os maiores exploradores, né, do óleo e gás, como a gente está vendo aqui hoje, fora as outras energias limpas, como, né, o projeto piloto de eólico offshore, está sendo manejado pela nossa secretaria, em conjunto com a Petrobras do Porto do Açu, e o nosso ranqueamento solar, que a gente está entre os 10 principais estados nessa geração. Então, quando você fala, né, do Rio de Janeiro e do país ser um porto seguro ante essas intempéries, né, que derivam, claro, né, dos tarifácios do Trump, dentre outras variáveis, inclusive as mudanças climáticas. Então, o Rio de Janeiro, por essa diversidade que lhe é peculiar, ele pode sim ser um porto seguro para novos investimentos, considerando também, Robson, a nossa vocação para o mar. A gente tem um repertório muito amplo na economia do mar, que vai da indústria naval aos portos, que vai da pesca ao turismo, e as próprias Blue Techs, como foi exposto no painel dos empregos azuis. Hoje o jovem ele é mais ligado à tecnologia e a dinâmica dos empregos azuis também vai contemplar essa dinâmica mais tecnológica, considerando aí, né, contextualizando, né, a inteligência artificial e esse mundo mais digital que a gente vive. E a CNMar, com esse evento hoje, abre uma porta para uma discussão que é ampla, porque hoje, com os pés no presente, através do petróleo e do gás, também vislumbrando as potencialidades futuras dos biocombustíveis, da própria energia eólica que você se referiu. Não, sem dúvida. Hoje o evento é focado no principal vetor de desenvolvimento econômico do Estado, que é o petróleo e gás. É o setor que mais emprega, que mais gera dividendos para o Estado. Claro que entendemos que, como maiores exploradores, entendemos que o nosso quinhão de participação governamental deveria ser mais auspicioso, maior. Mas ele tem no seu último painel uma dinâmica que olha o futuro, né? São os combustíveis do futuro, os biocombustíveis, que certamente ganharão espaço ao longo do tempo, né, considerando os avanços tecnológicos que virão, e recorrentes. Então é isso, a gente tem que ter muita consciência, a transição energética é inexorável, mas hoje a gente fez um exercício de colocar o petróleo e o gás no patamar que eles merecem. O governador se referiu a esse aspecto a que você também se referiu, com relação a digamos assim, um passivo financeiro que ainda atinge o Rio de Janeiro por conta da sua relevância na produção de petróleo e gás em nível nacional. Isso aí, com a presença de parlamentares federais aqui hoje, a gente imagina, e você particularmente, essa é a pergunta, você tem a perspectiva de que esse debate seja levado efetivamente ao Congresso Nacional para que essa situação possa ser revertida? Sem dúvida nenhuma, Robson. Até aproveito para agradecer ao meu amigo Marcelo, da uma imprensa que reporta boas notícias, né? A gente manejou, você esteve lá com a gente em São Gonçalo, aprofundando a dinâmica da economia do mar. Não tenho dúvida nenhuma, Robson. Uma discussão desse nível de profundidade, com os atores que estiveram aqui hoje, considerando os parlamentares, né, como meu querido deputado federal Júlio Lopes, a que eu mando um abraço, o general Pazuello, da Frente Parlamentar das Energias, o próprio decano da Leste, Luiz Paulo, a Célia. Eu não tenho dúvida nenhuma que com essa robustez, com esse tecnicismo, a gente vai alcançar mudanças estruturantes que no final do dia vão beneficiar a vida do coletivo e do cidadão. Então a CNMar cumpre o seu papel de fortalecer esse debate, para fortalecer a presença do Rio de Janeiro como um estado de grande e promissora matriz energética em nível nacional. Sem dúvida alguma, Robson. A única secretaria do país que trata desses dois temas relevantíssimos, que são a energia e a economia do mar,
fazem diferença até para o país. O Rio é uma referência para o país, né? Então a gente vai continuar a trabalhar firme, de maneira estruturante, com muita resiliência, para que o cidadão fluminense tenha aí o seu desenvolvimento econômico, social pleno, à luz das nossas vocações, que são a economia do mar e as energias. É possível imaginar que a CNMar pode levar esse debate para outros municípios do estado? Não só do estado, como do país. São 443 municípios na nossa costa, são mais de 7 mil quilômetros de extensão, e a gente inclusive faz um convite aqui, estaremos lá com a FACERJ, meu querido presidente Robson Carneiro, no Rio Grande. Vai ser o primeiro seminário da economia do mar nacional. E temos aí em Maricá, no segundo semestre, o primeiro seminário das cidades costeiras mundial, internacional. Vamos estar juntos, Robson. Deus quiser. Um abraço. Valeu.